Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra. Senhora Ministra, eu não poderia iniciar sem primeiro fazer uma referência, lamentando não ter sido possível fazer mais cedo esta audição. Não estou a falar naturalmente de terça-feira para hoje, estou a falar de quando o PCP apresentou o requerimento e que foi rejeitado pelo PSD e o CDS, o que nos fez crer que o Governo toma uma decisão e depois aquilo que será o encaminhamento ou aquilo que será a decisão e a definição do rumo de quem assumirá essas mesmas competências ou o que é que pretende fazer não é dito e precisou deste tempo para se preparar. Mas, Senhora Ministra, entrando na temática, eu ia me referir ao Arco Ribeirinho Sul e para que fique bem claro, as preocupações do PCP em relação a esta questão é sobre o projeto. O que nós pretendemos aqui, e é nesse sentido que queremos ouvir a Senhora Ministra, é da necessidade da continuação deste projeto, da necessidade da sua concretização. A Senhora Ministra certamente teve a oportunidade de olhar para este mesmo projeto e ele prevê ou tem uma perspectiva de desenvolvimento estratégico muito relevante para a região e, como já foi dito, e é nosso entendimento também para o país. Não só no que tem a ver com a resolução de todo o passivo ambiental nestas três áreas, estamos a falar de áreas em que tiveram no passado indústrias que já foram hoje desativadas e que foi de facto bastante penalizador para a própria região de Setúbal e também para o país, quer pela destruição deste importante aparelho produtivo, quer também pelos milhares de postos de trabalho que foram destruídos e que levou ao desemprego de milhares de pessoas, o que levou de facto a situações dramáticas na região de Setúbal, e nós consideramos de facto que aquilo que lá está é uma perspectiva de desenvolvimento que aliás que o país precisa, porque até na situação em que nós vivemos neste momento, para ultrapassar as atuais dificuldades, é preciso apostar na produção nacional e nestas áreas está previsto de facto investir e apostar no aparelho produtivo para que se possam instalar lá um conjunto de empresas, mas também na revitalização das frentes ribeirinhas. E estamos a falar de uma área de facto extraordinária de frente do Rio Tejo, eu diria até de uma localização bastante prioritária e até privilegiada de acordo junto do Tejo, e de facto toda a revitalização dessa frente ribeirinha é de uma grande mais-valia. E, como já referimos, em relação ao passivo ambiental, nós esperemos que aquilo que está em curso, que é a descontaminação, como a Senhora Ministra já aqui referiu, desse mesmo passivo ambiental que já iniciou na Quimipar, que já iniciou na siderurgia, que se mantenha, que continue e que vá até ao fim, como desejamos, efetivamente, e o nosso objetivo é, de facto, que este projeto se concretize. Por isso, Senhora Ministra, estas nossas questões vão neste sentido. Que pudesse concretizar de uma forma mais concreta qual é que é, então, um modelo institucional para o desenvolvimento de todo este projeto. A Senhora Ministra referiu aqui que estava a ultimar uma informação a dirigir às câmaras municipais sobre, eu penso que seja sobre o modelo de desenvolvimento, era isso que pedia que a Senhora Ministra pudesse aqui desenvolver, como também nos pudesse dizer como é que vai ser feito depois este relacionamento, que é importante ter entre o Estado e entre a administração local. Senhora Ministra, há aqui uma questão que a gente não pode deixar passar em claro, que é um primeiro ponto, nós defendemos que este projeto seja desenvolvido na esfera pública, porque é assim que ele deve ser. Mas a Senhora Ministra disse aqui que agora o projeto está pronto para a sua concretização, é só preciso que a Baía Tejo assuma as suas responsabilidades, as câmaras tenham também as suas responsabilidades e que os privados apareçam. Mas, Senhora Ministra, nós estamos a falar de terrenos que são propriedade do Estado e o Estado tem aqui um papel importante a dizer. Quando refere que não tem, que sai do âmbito das suas competências as questões relativamente à Baía do Tejo, mas pode sair das suas competências enquanto Ministra, mas são das competências do Governo e o Governo não se pode demitir desta responsabilidade. Por isso é que nós colocamos que, efetivamente, enquanto Governo, enquanto Estado, a Administração Central, que é dono deste mesmo património, que deve, efetivamente, ter aqui uma palavra também a dizer, obviamente, em articulação com a Administração Local, no modelo que pretenda avançar para o desenvolvimento deste projeto. Queria também perguntar à Senhora Ministra qual é que é a calendarização para o desenvolvimento do projeto, o que é que está previsto do ponto de vista do Governo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queria-lhe colocar uma questão muito concreta que se prende e que tem a ver também com isto, que tem a ver com o pólis da Costa da Caparica. Este tem sido um pólis que está atrasado, que tem um conjunto ainda de planos pormenor grande e de investimentos para concluir. Queria perguntar à Sra. Ministra quais são as soluções ou as medidas que o seu Governo está a tomar para a concretização deste mesmo projeto, até tendo em conta que a sociedade já prolongou o seu prazo de competências até 2013, mas não era bem esta a proposta por parte do município, que propunha até 2017. Queria perceber a opinião da Sra. Ministra. Sobre o Arco Ribeirinho do Sul, há aqui uma questão que é preciso ficar bem claro. Se há projeto do Arco Ribeirinho do Sul, foi porque houve aqui, de facto, uma grande perspectiva e planeamento por parte destes municípios, e falo concretamente da Almada, do Seixal e do Barreiro, que chegaram ao pé do Governo, na altura do Partido Socialista, e que apresentaram estas mesmas propostas. Já havia estas mesmas perspectivas, por isso acho que não vale a pena aqui colocar como sendo o PS grande defensor deste mesmo projeto, porque este trabalho de concepção e de planeamento e daquilo que se pretendia para aqueles territórios foi apresentado por estes mesmos municípios. A Sra. Ministra, naquilo que foi a sua resposta em relação ao modelo institucional, peço deixe-me que lhe diga que foi ainda muito vaga, ou seja, nós ainda não conseguimos perceber e compreender como é que depois tudo isso vai operacionalizar e vai concretizar no terreno. Havia comissões executoras locais em cada um dos vários territórios para acompanhamento dos projetos. Vão continuar a insistir a intervenção também por parte dos municípios, ou seja, este grupo que a Sra. Ministra referiu, que mete elementos do Governo, das autarquias, das CCDRs, como vão acompanhar, como vão intervir neste modelo, porque referiu como núcleo de diálogo, mas é só para, ou seja, como é que se vai concretizar essas mesmas questões, e dizer que a gestão do património público do Estado, ou seja, aquilo que é, e aqui o Ministério e o Governo não se pode responsabilizar das suas competências, de facto estamos a falar de um património que é público e cabe ao Estado não só a concepção, concepção e o planeamento daquele que vão ser os usos, mas também a gestão, e não pode deixá-los naturalmente para entidades privadas.